Você pode mandar as suas dúvidas para nós que a gente vai responder. Para nos ajudar a entender melhor esse processo e uma mudança que está havendo nessa questão, nós estamos recebendo aqui Chico Couto, advogado, presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da OAB, e conversa com a gente a partir de agora a respeito dessas mudanças, dessas discussões em torno da Previdência no que tange a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Boa tarde, doutor Chico Couto, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de tirar as dúvidas dos colegas. A população, uma medida provisória está convocando as pessoas para, no mês de agosto, fazerem um recadastramento, aquelas que têm essas aposentadorias, ou por invalidez ou tem auxílio-doença. Para que vai ser feito esse serviço? O que acontece com quem não comparecer? O primeiro ponto, o mais importante, é o cancelamento. Existirá o chamamento de todos aqueles que gozam do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, mesmo aquele auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez que foram concedidos judicialmente. Essa é a grande questão. Então, aquele que não comparecer terá seu benefício cancelado. Quer dizer, aquelas pessoas que conseguiram na justiça o direito do benefício podem ter esse direito retirado? Com certeza. A natureza da medida provisória 739 é justamente essa, é reduzir em um ano 4 bilhões de reais com as concessões dos auxílio-doenças e das aposentadorias por invalidez. Então, refrisando, quem não for terá seu benefício cancelado. E por que essa convocação? Isso faz parte de um projeto de governo, né, de reduzir despesas com a Previdência. Né? Isso é o primeiro ponto do que diz respeito à reforma da Previdência que se avizinha. O governo federal pretende economizar em um ano, né, esse será o primeiro ponto, 7 ou 4 bilhões com as concessões desses benefícios, mas no somatório de todas as revisões se chegará a uma economia anual de 100 bilhões de reais. Esse é o primeiro ponto da reforma da Previdência. Né? Com a consolidação desse governo provisório, se pretende economizar 100 bi, né? Que vai desde as concessões do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, vai passar pelo LOAS, né? Que é o benefício assistencial também dentro da Seguridade Social, se passará também pelas aposentadorias dos servidores, se passará pelas aposentadorias das pensões, né? As próprias regras da idade mínima também será implantada, a majoração da aposentadoria rural, né? De 60, de 5 anos a mais, tanto para homem como para mulher, a aposentadoria rural se perderá esse benefício da redução do tempo de contribuição, deixará de ser uma aposentadoria especial, né, de segurado especial e passará a ser um segurado comum como qualquer outro. Então o governo se pretende, com essa medida, se reduzir despesas assim como as outras. Essa é apenas a ponta do iceberg que se avizinha. O senhor vê ilegalidade, o risco de discussão até de constitucionalidade dessa medida provisória? Ela é manifestamente inconstitucional, né? Por vários motivos. Fere a coisa julgada, o direito adquirido, né? Fere o princípio da dignidade da pessoa humana, porque uma pessoa que já teve o seu auxílio-doença concedido na esfera administrativa, que passou por as instâncias, as perícias médicas, tem que se deslocar, você sabe mais do que eu, a dificuldade de uma pessoa que tem uma incapacidade permanente de se locomover. Então, ela já passou por esse processo, não menos pior aquele que passou por uma negativa administrativa do INSS, teve que postular isso judicialmente, ganhou esse benefício judicialmente, preencheu os requisitos, novamente, isso validado pelo judiciário, pelo juiz federal, e agora o INSS, através de uma medida provisória, vem dizer, não, você não tem esse direito. Então as pessoas podem, por exemplo, não comparecerem para garantir, já que não há legalidade, discutindo a legalidade, elas podem alegar, não vou comparecer, não, e depois discutir judicialmente. Não, até porque isso já foi discutido judicialmente. Então, nesse primeiro momento, no que tange a necessidade, ele tem que ir. Existe a probabilidade, e essa é a natureza da medida provisória, de se reduzir despesa. Então, muito provavelmente, esse segurado da Previdência que se deslocará ao INSS para fazer essas revisões, ele terá o seu benefício negado. Isso eu não tenho dúvida. Mas é bem pior se ele deixar de ir. Porque aí o INSS terá a justificativa do indeferimento. Então, outro ponto, um ponto muito interessante também, é que todas as concessões hoje elas terão que ter no bojo da decisão ou do própria concessão administrativa do INSS a data de cessação do benefício, o DCB, né? Tem lá o DCB. Ele vai ter que dizer em quanto tempo aquele benefício se cessará.
Olha a inconstitucionalidade disso. O médico vai ter que dizer que dia aquele paciente estará bem. Bem para voltar ao trabalho. O próprio judiciário, o próprio juiz, ao sentenciar e conceder uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença, ele vai ter que estar expresso na sua sentença o dia do DCB, o dia que aquele segurado deixará de possuir aquela incapacidade. Gerar despesas à Previdência na prática, Lógico. né, Eli Lopes? Doutor, tem muita pergunta aqui dos telespectadores, muita dúvida aqui dos telespectadores. Vou tentar resumir ao máximo aqui para a gente tentar responder. Um deles quer saber por quanto tempo ele consegue ter a licença, por exemplo, por acidente de trabalho. Ele disse que o perito do INSS deu alta para ele, mas que ele não tem condições físicas de voltar a trabalhar. Por exemplo, quem tem carteira assinada e recebe o auxílio-doença pode perder com essa medida, com as novas regras? Quem tem carteira assinada e recebe auxílio-doença. Pode. E tanto voltando essa questão da MP, ela vai atingir diretamente essa situação de pessoas que já estão aptas a trabalhar pela visão do INSS, mas a empresa não quer absorver esse segurado porque ele não tem condições de exercer a profissão. Então, isso vai prejudicar e muito esse vácuo, essa discussão que já existia. Então, eu tenho condições de trabalhar do ponto de vista do INSS, mas na empresa eu não posso absorver aquele segurado porque ele não tem mais condições. E essa é a finalidade da MP, é jogar literalmente essa pessoa para essa situação. É técnico em radiologia e quer saber sobre a questão da aposentadoria especial, se tem direito. Tem. A radiologia é uma situação um pouco divergente da discussão que a gente está tendo nesse momento. A radiologia é uma aposentadoria especial, assim como outras profissionais, assim, quem está exposto a algum tipo de radiação, tem essa redução no tempo de contribuição, independente da idade. Tem uma legislação específica para eles. Então, na quesito radiologia, será 25 anos de contribuição, em vez de 35 anos de contribuição, como todos nós. Eles têm uma legislação específica para esse caso. Um outro telespectador aqui, ele fala sobre a questão da fiscalização. Ele diz que conhece 2 pessoas que são aposentadas por invalidez, mas que continuam trabalhando. Isso tem em qualquer profissão, isso tem em qualquer meio, gente que se aproveita de uma situação para perceber aquele benefício. E o governo se utiliza dessas exceções para se transformar em regra. Então, a gente não pode um percentual ínfimo de pessoas que se locupletam desse direito, atrapalhando todo um sistema previdenciário. O governo não pode fazer alterações. A população pode denunciar esses abusos? Lógico, e deve denunciar esse tipo de pessoas que se locupletam da Previdência, porque essa pessoa serve de exemplos para que o governo faça essas reformas. O governo pega esses casos específicos e tenta fazer esse trabalho. Então, deve denunciar. Muitos telespectadores aqui, doutor, querendo saber que o senhor detalhe um pouco mais. Por exemplo, quem já está aposentado há algum tempo precisa ir para fazer uma fiscalização novamente? Que tipo de documento precisa levar? Como é que é o prazo? Muitas dúvidas em relação a isso. O INSS, do requisitamento desse pessoal, do requisito, ele já colocará, no rol, na carta, aquele segurado. Pessoas vão receber cartas. Então. Pessoas vão receber cartas e lá vai estar toda a documentação que ele deve levar para fazer aquela nova perícia. Então, pode ficar tranquilo. Outro ponto é que as pessoas que vão ser chamadas são as abaixo de 60 anos. Depois de 60 anos, aposentadoria por invalidez, eles não serão chamados para fazer essas revisões, vamos dizer assim. Então, se você tiver mais de 60 anos, não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar, não é. Só abaixo de 60 anos. Tá certo. Eu queria agradecer muito ao senhor Dr. Chico Couto. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje, tirando as dúvidas dos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade. Estarei novamente, caso me convidem, um assunto de extrema importância para a sociedade brasileira. Muito obrigado, Dr. Chico Couto. Muito obrigado.